Fala pessoal, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está no Palavras de Vida, que você possa curtir, comentar, compartilhar, para que outras pessoas sejam abençoadas com essa palavra. Estaremos falando aqui no dia de hoje sobre o poder dos pensamentos. O que você tem pensado? O que você tem imaginado? Como você tem levado sua vida de pensamentos? Isso é muito importante para que possamos ter uma vida de vitória, uma vida que agrade a Deus. E eu quero começar lendo em Salmo de número 139, verso 2, que diz assim: Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos. Em outra versão vai dizer que de longe conheces os meus pensamentos. Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas imaginações, os nossos sonhos, os nossos projetos. E isso é muito importante, porque Deus ele conhece todas as coisas. Em Marcos capítulo 7, verso 20 ao 23, vai dizer o seguinte: E dizia, o que sai do homem, isto contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adúlteros, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Quando nós olhamos para este texto, no seu contexto nós vamos ver ali uma discussão onde os escribas, os fariseus, falavam para Jesus Cristo: olha, por que os seus discípulos não seguem a tradição do judaísmo, a nossa tradição? Porque eles estão comendo sem lavar a mão, não lavam a mão para se alimentar. Então Jesus ele vai dizer: olha, vocês honram mais as tradições do que a palavra de Deus, porque na verdade o que contamina o homem é aquilo que sai de dentro do homem, não aquilo que entra. Então eu quero trazer aqui uma mensagem poderosa da parte de Deus. O que você tem pensado? Em que você tem pensado? Porque a palavra ela afirma que do interior do homem procede todas as coisas ruins, dos seus pensamentos, das suas fantasias brota a maldade. E do interior também do homem brota e flui coisas boas. Então tudo na nossa vida começa nos nossos pensamentos. Se você tem um pensamento que você é mais do que vencedor, que você é um homem santo, uma mulher santa, um pensamento de estender a mão ao próximo, um pensamento que leva a entender às vezes a fragilidade do próximo, a dificuldade que o próximo está passando, com certeza você vai ser uma pessoa bem-sucedida, abençoada por Deus. De outra forma, se você for aquela pessoa que pensa negativamente, está sempre pensando no mal, sempre com medo, sempre pensando da derrota daqueles que estão à sua volta, você vai atrair para você coisas ruins, coisas negativas. Então nós devemos ter muito cuidado com os pensamentos e nós vamos continuar estudando e falando sobre isso. Olha o que diz aqui Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E quando a palavra de Deus está falando em provérbio de guardar o teu coração, ele está falando de guardar a sua mente, guardar os seus pensamentos, guardar as suas emoções, porque dele, olha só que palavra forte, procedem as fontes da vida. Olha só como é importante você pensar corretamente. Às vezes nós pensamos muitas coisas erradas e às vezes nós imaginamos, ninguém pode ver, ninguém sabe o que eu estou pensando, então eu posso pensar no que eu quero. Negativo. Os seus pensamentos vão influenciar você a uma vida de vitória ou uma vida de derrota. Então eu te convido a pensar que Jesus é o seu Senhor, a estar sempre na mente
pensando que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não é um derrotado, você não está perdido, não, porque Jesus Cristo já venceu por mim e por você. Então pense naquilo que agrada a Deus, naquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito, ao meu respeito. Louvado seja Deus. Pense coisas boas, louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 23:7 vai dizer o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então o homem, ele se torna aquilo que ele imagina na sua alma, nos seus pensamentos. No contexto deste provérbio, ele vai dizer no decorrer do versículo, ele diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Aqui ele está falando da pessoa má, da pessoa maligna, a qual o seu pensamento ele é perverso, e como ele imagina na sua alma, assim ele é. E às vezes ele diz para você: come e bebe, mas o seu coração não está com você, e essa comida será muito ruim para você e fará mal para você. Então, quando nós olhamos para este texto e olhamos para nós precisamos ter muito cuidado, porque se nós nos alimentarmos também com pensamentos negativos, nós vamos nos tornar uma pessoa negativa. Isso nos causará dano, nos causará sofrimento, tristeza. Às vezes, de tanto você pensar tristeza, você vai começar a viver a tristeza que você está pensando. Então eu te convido a sonhar os sonhos de Deus, a pensar naquilo que agrada a Deus, a ter sonhos altos, a ter sonhos de Deus, a imaginar coisas boas na sua vida, e você vai viver o melhor de Deus. Eu quero concluir dizendo aqui em Filipenses, conforme diz a palavra de Deus em Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensais, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Os seus pensamentos influenciam na sua vida. Que você possa aprender isso. Vigie, tenha cautela no que você está pensando. É inevitável a gente frear os pensamentos. Vem tanto pensamentos ruins como pensamentos bons. Mas eu posso decidir os pensamentos que ficam e os pensamentos que não ficam. E eu te convido, abandone os pensamentos ruins, abandone todo pensamento negativo, abandone todo pensamento de destruição, todo pensamento de vingança, todo pensamento maligno que quer a queda do seu próximo, todo pensamento que não agrada a Deus. Eu te convido a pensar em Deus, a viver as promessas de Jesus, a pensar que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e que em Cristo Jesus nós somos perdoados de todos os nossos pecados, a pensar e a esperar em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, a pensar, como diz as Escrituras, que Jesus Cristo está comigo todos os dias até a consumação do século, a pensar e saber todos os dias que Jesus ele me conhece os meus pensamentos, são pensamentos de bem, pensamentos de Deus. Amém? E com certeza você vai colher o que você está pensando. Viva o melhor de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de compartilhar, de deixar o seu like, para que essa mensagem seja de grande bênção para outras pessoas e que vidas sejam transformadas através dessa palavra. Você está no Palavra de Vida. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.